Algumas regiões do país que sofreram as consequências de fortes chuvas no início deste ano trouxeram à tona o problema das enchentes, que em outros anos prejudicou, a exemplo de Minas e São Paulo, nosso estado. O desafio das cidades é grande e algumas soluções vêm sendo pensadas por especialistas. E este é o assunto de hoje da nossa entrevista via Hangout com o engenheiro agrônomo João Manuel Feijó. Boa noite, João. Me escuta bem? Boa noite, Tatiana. Sim, escuto. Então, João, conta pra gente, tem como minimizar esses impactos de ações da natureza? Por que isso vem acontecendo com tanta frequência nos últimos anos? Bom, na verdade não existe nada de anormal, né, com relação ao regime de chuvas. É evidente, é uma média que nós temos e essa chuva, com certeza, ela caiu um pouco fora, né, da média, né, porque é natural. Uma média um pouco para cima, um pouco para baixo, nós pegamos agora essa precipitação violenta, né? Mas nós temos que endereçar o problema, vamos dizer, o que vem acontecendo na cidade que ocasiona, então, esse alagamento. É justamente a impermeabilização de grandes áreas. Os telhados são todos impermeáveis. As calçadas, todas elas, foram impermeáveis. Isso não é natural. Então, nós agimos contra a natureza e, bom, para corrigir isso, nós vamos ter que enfrentar. Então, não existe assim uma solução barata ou mágica, né? Mas ela pode ser muito boa. Eu trabalho justamente com essas tecnologias de drenagem urbana e, entre elas, uma muito eficiente é a parte do telhado verde, mas não o telhado verde comum, esse que coloca só terra em cima, termina não ocasionando nenhum benefício. Nós desenvolvemos um telhado que nós chamamos de telhado azul e verde. Verde por adotar a questão das plantas, né? Mas azul por ele ter um reservatório, acho que seria em cima da laje, se faz um reservatório de amortecimento das águas de chuva, de forma, então, que essa precipitação anormal ela possa residir ou ficar algum tempo por sob a laje, retida, e esse perfil lentamente escoando para as calçadas, né? E na parte dos jardins, nós podemos fazer os ditos jardins de chuva, que servem para o mesmo propósito, né? Que João, isso seria não traz algum risco para a estrutura da casa? Tem que ser Não, adequado? não. Como é que faz isso? Sim, toda a intervenção que for feita numa casa, numa residência, num telhado, tem que se calcular, tem que ter um engenheiro que vai calcular se o peso suporta, né? Se tinha um cálculo, digamos que para um sistema de telhado de fibrocimento, né? Óbvio que não vai poder suportar muita coisa, então isso tem que ser modificado no sentido de resistir, né, essa quantidade de água que nós queremos armazenar durante esse tempo. O Né? custo disso é alto? Não é uma situação barata, mas ele vem envolto com outras situações. Por exemplo, se o custo é um pouco mais elevado, ele transforma uma laje, um telhado, em uma área que pode ser utilizada, que ela vira uma praça ou vira um jardim, né? E que nós precisamos muito disso. No nosso dia a dia da cidade, a enchente é um dos problemas. Outro problema é o caos social que a gente enfrenta, na questão de estresse, de um ambiente que não é biofílico, não é um ambiente adequado para as pessoas. Né? A E é isso falta que de nós área temos verde, que... né, João? É isso, em Exato, suma, né? isso, as pessoas ficam estressadas com isso, e isso gera violência, gera doenças sociais também, que são depressão, mal-estar, as pessoas ficam tristes, enfim, né? E essa vegetação, então, se perguntar a um grupo de crianças, principalmente, ó, desenha aqui um lugar bacana que vocês gostariam de estar. E 90% ou mais, 97% desses desenhos vão incluir a natureza. E é isso que está nos faltando no dia a dia. E Né? o que se Falta coloca para as crianças geralmente, e falta João? para as pessoas. O que se coloca Então, geralmente nesses telhados? Não é um lugar para colocar horta? Ou é? É fácil a manutenção? Como é que é feito? também pode ser utilizada a horta. Né? Claro que não no sentido de uma horta, vamos dizer, de resultados econômicos. Né? Quando se pensa numa horta para fins sociais, está-se justamente pensando na integração das pessoas.
Então, vamos dizer, um condomínio, um edifício, e ele tem lá uma área de cobertura, e essa cobertura poderá ser transformada numa horta comunitária, no sentido de integrar as pessoas, né? E é claro que vai ter o resultado também de como colher verduras, né? Mas isso é mais lúdico no sentido de que as pessoas entretenimento, né? E a amálgama social, então, né? Sim. Outra coisa, em relação à manutenção que eu tinha te perguntado, né? Caso, por exemplo, o poder público ele não possa investir nisso, como é que ela faz? Primeiro, procurar a ajuda de um profissional, né, qualificado, para poder fazer essa estrutura, para poder sugerir, né, como fazer. O poder público ele não tem obrigação de fazer isso. A obrigação do poder público é balizar essa situação, através, digamos, de botar o plano diretor da cidade, uma lei, digamos que de obrigatoriedade de telhados verdes com esse aspecto de amortecimento de água de chuva seria de utilidade. Bom, aí o construtor que vai construir, em vez de construir errado, digamos, construir uma laje que ela vai colocar a água para fora, uma laje que tenha condição de ter o telhado verde, agradável às pessoas e reter. Então seria um avanço, né? Que nós estamos repensando como nós queremos a nossa cidade. Não digo que é a curto prazo, ninguém vai resolver esse problema de hoje para amanhã, mas que a gente possa, pelo menos, projetar, através dessas legislações, uma cidade melhor, digamos que para daqui a 50 anos. Tá? Mas a gente tem que pensar por aí. Tá? Se não começar agora a pensar em uma cidade melhor com seriedade, então os nossos filhos, os nossos netos vão ter a mesma coisa, ou pior ainda, o problema que nós estamos enfrentando hoje. Ok, então a dica para quem ficou curioso é buscar por um telhado verde e azul. É isso, João? É o telhado verde e azul. Nós da Ecotelhado desenvolvemos essas tecnologias há 15 anos, né? E isso é de muita utilidade para justamente aumentar a felicidade das pessoas. Obrigada, viu, João, pela sua participação. Uma boa ideia, viu? Eu que agradeço, então. Boa noite para você.